Hoje, sábado, dia 24 de agosto de 2024. Olha quanto 24 tem. 24 de agosto de 24. Nós estamos Verdade. começando, nós estamos começando a primeira aula ao vivo de educação das relações étnico-raciais. Primeiro, eu quero agradecer a presença de quem pôde estar aqui comigo no diálogo, para a gente dar início ao nosso semestre letivo, que consta, então, em 4 aulas nesse projeto. E sendo uma disciplina do 8º período, avisos importantes no início do nosso encontro, deixar registrado aqui na gravação, que esse ano, vocês devem estar atentíssimas, nós teremos o ENAD 2024, em que a pedagogia é um curso avaliado. Nós temos um desafio gigantesco, que é a manutenção da conquista de 2022, quando nós atingimos o apogeu, nota 5 máxima do ENAD, uma das poucas do Brasil. De lá para cá, muita água passou debaixo da ponte, muitas mudanças no corpo docente. Tivemos hoje a confirmação oficial de que a professora Flávia assumiu a coordenação, substituindo a DOCA, que está de licença. Eu estou, desde o ano passado, como vocês podem ter ficado sabendo, substituindo a professora Crisley, que se desligou da FUMEC por questões políticas, por não concordar com a série de mudanças que estava acontecendo. E eu, como já tinha sido parceiro dela e tenho uma experiência na área, fui a pessoa indicada pela coordenação para poder assumir. E assumo com muito gosto. Eu trabalhava há muito tempo com a Crisley de modo interdisciplinar, currículo, arte, EJA, ela com educações étnico-raciais, ou com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, ou Educação das Relações Étnico-Raciais. Então, minha relação com ela foi de grande aprendizagem, e eu vou partilhar com vocês essa experiência construída. A minha câmera desligou aqui, que acidente. A Flávia está com a câmera... Eu não estou te vendo. Pois é. Então, eu estou aqui com um pano de fundo... Estou te vendo agora. Isso. Me desculpa, eu estava pedindo socorro para ter alguém para dialogar. Então, dado esse aviso, o segundo mais importante é que no dia 9 de setembro, vai ser aberta a atividade do Bloco 1, constando, então, o Bloco 1 de 2 trabalhos. Uma atividade objetiva, com 5 questões de múltipla escolha, e uma questão discursiva para escrever um texto com um certo número de linhas que lá eu indico. Muita gente me pergunta, eu dei aula de manhã, as pessoas perguntam, professor, as aulas, o primeiro bloco não foi aberto ainda. A FUMEC Virtual está processando tudo isso, porque é muita disciplina de vários cursos além da pedagogia. A indicação que eu dou aqui agora para vocês, para a Cleusa e para a Flávia, que me honram com a presença, e para as demais que vão assistir a essa gravação, é que não percam tempo. O semestre começou dia 12, já temos aqui hoje 12 dias de abertura do semestre, já há indicações, orientações, boas-vindas minhas, da tutora, da FUMEC Virtual. Há muita indicação lá no Fórum de Notícias, e uma indicação importante nesse momento é o seguinte: não espere o dia 9 para começar a fazer as atividades lendo a unidade 1 e 2 lá. Como você está com tempo agora, otimize esse tempo fazendo uma leitura criteriosa da unidade 1, da unidade 2, que serão requisitadas nesse primeiro bloco, fazendo o que a gente chama, tecnicamente, vocês estão no 8º período, já sabem isso de cor e salteado, fazendo fichamento. Fichamento é uma leitura crítica que você lê cada página. Se você tem o livro físico, você pode fazer usar o marcador de texto. Se você está com o livro digital, pode fazer Ctrl+V, Ctrl+C, criar um arquivo em Word com as passagens que te interessam, aquilo que você julga mais importante, para você ir criando uma metodologia de estudo, primeiro, para te ajudar a fazer o primeiro bloco, e segundo, fazendo isso em todas as unidades, você se prepara para fazer a prova no dia 23 de novembro, que é uma prova presencial. E o desafio para quem está com 80% do curso concluído é que no dia 24, no domingo seguinte ao sábado da avaliação, vocês farão o ENAD. Então, um semestre muito intenso, muito puxado, vai exigir muita organização do tempo, vai exigir de vocês toda... Repete, por favor, quando que a gente faz a prova do ENAD? Vocês fazem... Você entendeu a avaliação presencial quando é? 23. O ENAD no domingo.
domingo, 23 é sábado, 24 é domingo. É no domingo. Uau! Então, vocês terminam a prova 1h30 da tarde, tem que descansar, dormir, fazer uma refeição. Mas vamos ficar tudo fresquinho na cabeça. Também tem isso. Tem um lado bom que você acabou de apontar. Se trata, então, de ter uma noite de sono bem tranquila, fazer antes toda uma avaliação do trajeto, onde que será a prova do ENAD, se vai de carro, se vai de aplicativo. Tudo isso é importante estar na ponta da língua para não ter estresse nenhum. E saibam vocês, que também é uma informação que certamente vocês já acessaram, o ENAD é obrigatório. Todo mundo que está em condições de concluir é obrigado a fazer, porque isso vai constar, participar do ENAD constará do histórico escolar de vocês. Eu não sei apontar, quem tem isso mais precisamente é a Graziela e a Inara, que elas são da comissão ENAD do nosso coletivo, que vai, durante o semestre, promover uma série de atividades para preparar vocês para o ENAD. Desde a discussão da preparação e resposta ao questionário, preparação para as avaliações, para avaliação objetiva e para discursiva. Por isso que agora vocês entendem que a gente está preparando vocês desde o primeiro período, fazendo questões objetivas no modelo ENAD, discursivas no modelo ENAD, de tal forma que a complexidade vai aumentando período a período nas objetivas e nas discursivas, mas com que objetivo? Preparar vocês para a vida. E na vida de vocês, na vida acadêmica, profissional, surge o ENAD, por coincidência, nesse ano. Teve em 2022, passado 2 anos, tudo indica que é bienal, acontecerá em 24 agora, de novo, a nossa pedagogia sendo avaliada. Reforço o nosso desafio, manter com essa equipe de alunas e professoras o padrão que nós conquistamos em 2022, que é o ENAD nota 5. Então, nós temos um desafio gigantesco, e essa disciplina, com toda a discussão que fará, preparará vocês para questões do ENAD, discursivas ou de múltipla escolha, que tem a ver com toda a aprendizagem que vocês construíram aqui. Seguindo a orientação da coordenadora Flávia, no segundo bloco da disciplina de vocês, eu preparei algumas atividades que, se vocês perceberão, que vão ter o caráter preparatório para o ENAD que vai acontecer em novembro. Então, tem uma questão de complexidade, tem uma questão textual, porque a gente percebe no modelo ENAD um revezamento entre questões mais curtas e outras mais longas. Questões com um texto curto, questões com 2 textos. Questões com texto e imagem, texto e gráficos. Então, tudo isso vocês vão preparar com muita calma. Tem cerca de 40 dias para fazer o primeiro bloco, outro tanto para o segundo, de modo que, se vocês se organizam, farão muito bem as atividades avaliativas, aproveitem a oportunidade, porque são 40 pontos disponíveis. Depois, quem faz bem esses 40 pontos, que é feito em casa, depois precisarão só de 20 pontos lá na sede do Polo ou no centro, ali na Rua Cruzeiro, para quem mora aqui na região. Vocês farão presencialmente, porque essa é a nova tendência da reitoria a partir do semestre passado. Fizemos online no segundo semestre de 23, já fizemos presencial no primeiro, e certamente faremos no modo presencial, nesse segundo semestre. Também preparando vocês para a prova do dia seguinte, que também é presencial. A dica que eu dou, antes de entrar no conteúdo, você quer falar agora? Pode falar. As aulas que eu tive com você sempre mandava. Eu não pude ainda, né, por causa da situação do meu pai, entrar no AVA, assistir a aula ainda, mas você sempre mandou textos preparatórios para as aulas. Eu não vi se você mandou para hoje. Não. Vou pedir desculpa. Não mandei. O que eu vou fazer é o uso de um vídeo estimulante que está aqui hoje. Depois eu publico ele lá no AVA com o PDF da aula de hoje. Mas eu fiz isso para a história da educação, fiz para outras, passei tarefas curtinhas, preparatórias, mas para a educação das relações, hoje não. Então, a dica que eu dou, ajudando vocês a se prepararem para as atividades avaliativas e para o ENAD, estudem, no 8º período, certamente vocês já criaram esse hábito,
Estuda em grupos, em trios, no máximo em quartetos, para não dispersar, porque as atividades objetivas são resolvidas com mais clareza se você tem 3 ou 4 opiniões. Às vezes você tem 2 questões que você fica ali, elas são cinzas, não são brancas nem pretas. A gente aqui trabalha numa perspectiva decolonial, as melhores respostas são as pretas, e as cinzas são duvidosas, as brancas são péssimas. Olha só, já estou introduzindo os conceitos que nós vamos discutir aqui hoje. Então, diante de uma questão que está cinza e outra que você não sabe, em equipe, em trio, em dupla, você consegue dirimir, porque às vezes você tem uma dúvida que a colega não tem. Então, vocês chegam numa resposta de uma maneira mais precisa e aprendem uma com a outra. Então, a indicação bem pedagógica é façam em grupo, até a discursiva, eu não tenho nada contra. A discursiva, vocês podem prepará-la, um esboço, pode se preparar coletivamente. Chega, eu peço 30, 40 linhas, não lembro tanto, 20, 30, não sei. Vocês podem fazer assim, de tal modo que vocês, esboçando coletivamente em dupla, trio, depois cada uma vai para sua casa e dá um caráter pessoal. Não manda a mesma resposta, porque isso não pega eticamente bem. Prepara a sua resposta dando um caráter pessoal. Pegar o exemplo aqui. Cleusa e Flávia fazem juntas a discursiva. Super tranquila, bem interessante. Aí as duas fazem e a Flávia ou a Cleusa dá um caráter pessoal, aí a outra não dá. No caso da dupla, não tem problema. Mas se for mais pessoas, se vierem respostas iguais, significa que alguém não trabalhou a orientação que eu pedi. Então, nessa altura, está todo mundo maduro no curso. Se fizerem em grupo, é uma indicação minha, dê caráter pessoal a cada resposta. Outra coisa, para quem não pôde participar da reunião com a Flávia agora, entre um bloco e outro, entre a manhã e a tarde, eu apresentei lá rapidamente algumas orientações sobre o uso que já está acontecendo aqui no nosso curso de ferramentas de inteligência artificial. Eu comecei a formar na minha disciplina de humanidades no primeiro semestre de 23. Depois, no segundo semestre, já detectei o uso, às vezes mais, às vezes menos intensivo, de ChatGPT. Mas a gente foi pego de calça curta, com a calça curta, né, com a calça na mão, sei lá como é que fala, e não deu, a não ser iniciativas individuais, como eu fiz, mandei aviso, alertei, falei, ó, nada contra, a gente quem mais é favorecer o uso, mas há que se fazer um uso ético das ferramentas de inteligência artificial por vários motivos. Um deles é que a inteligência artificial, às vezes, discrimina, é preconceituosa e é racista. Muitas vezes informa com conceitos errados, absurdos, porque ela pega tanto de artigo acadêmico como de bolha de grupo desse partido ou daquele na internet. Quer dizer, de onde está vindo essas informações, a gente não sabe direito, porque o sistema é fechado. Então, eu já vi respostas absurdas. Outras vezes, a pessoa copia do GPT e cola no formulário da FUMEC e vem com as marcas do Ctrl-V, Ctrl-C. Um absurdo. E como eu estou usando, assim que surgiu o GPT, eu comecei a usar em janeiro de 23. E tenho usado aqui a favor da minha produção acadêmica, das minhas pesquisas, das aulas que eu dou na pós, na graduação. Nada contra. Mas eu, com meu pensamento crítico, com 30 anos de experiência, sempre eu checo se aquela resposta que veio rápido demais, se ela traz informações corretas. Vou dar um exemplo rápido. Eu, pesquisando em janeiro para testar o sistema, discuti educadores decoloniais da América Latina. Eu estava discutindo decolonialidade. Me indicaram Paulo Freire como um educador chileno. Olha o absurdo. Paulo Freire é brasileiríssimo, de Recife, do Pernambuco. Mas porque ele morou no Chile, deve ter produzido artigos lá, e o GPT podia ter mais memória em espanhol do que em português, veja, tem muita memória em inglês, depois em espanhol, muito pouco em português, por causa do número de usuários, quem usa a língua no mundo. Nessa direção, muita informação em português está vindo errada. Então, nós vamos fazer um movimento de orientar vocês. Vou postar, antes do primeiro bloco abrir, orientações como se faz um uso ético do GPT, para que a gente não tenha esse problema aqui, que é um problema muito crítico. Se a gente quer educar eticamente nas relações étnico-raciais, nós temos que ter uma postura ética em todos os momentos da nossa vida. Na fala que nós tivemos com a professora Flávia, uma aluna presente, a Fernanda, ela está atenta, está se formando, ela disse o seguinte, que
A Unesco está denunciando que esses algoritmos são preconceituosos, são racistas. Então, está surgindo um novo racismo que tem a ver com o nosso interesse aqui. Se nós estamos discutindo educação das relações étnico-raciais, nós vamos discutir o racismo, nós vamos discutir as leis que vieram no século XXI para a gente poder ampliar o ensino de história e da cultura afro-brasileira, das histórias e culturas africanas. Depois veio uma lei complementar que favorece, estimula e torna obrigatório o ensino das culturas e histórias indígenas, das etnias indígenas do Brasil, porque são múltiplas, são centenas que sobreviveram ao genocídio português. Nessa direção, essa aluna apontou, a Unesco denuncia racismo algorítmico. Eu aprendi com ela um termo interessante que faz todo sentido. Nas minhas orientações, eu denuncio que os algoritmos são racistas, mas já cunharam um termo, a expressão racismo algorítmico. Tem o racismo estrutural, tem vários preconceitos. Racismo algorítmico é uma novidade, é uma relação nova, tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, entre o ser humano e a máquina, entre o ser humano e os algoritmos, entre o ser humano e os robôs. Então, nós estamos introduzindo essa disciplina pensando, a partir do título da disciplina, eu tenho o objetivo ético de apresentar ali rapidamente a ementa, aos objetivos e o plano de ensino. Aviso que o plano de ensino está no AVA, está lá no Fique Ligado como um PDF prontinho para vocês acessarem. É preciso saber na primeira aula aonde nós queremos chegar, quais são os objetivos, qual que é a ementa. A metodologia, a avaliação são as mesmas, então a gente não perde tempo. As referências bibliográficas são específicas, estão lá, e a gente faz algum complemento, como muito bem lembrou a Flávia, sempre que eu tiver um texto interessante, que dialoga com a nossa disciplina, eu costumo postar, como ela bem citou, sempre que tem algo interessante nas disciplinas que ela já cursou comigo, ela vê que eu ponho lá, desde a primeira aula, alguma provocação. Então, a disciplina vem no livro Educação nas Relações Étnico-Raciais. A autora usa esse termo. No entanto, a nossa disciplina chama-se Educação das Relações Étnico-Raciais. Será que existe uma diferença? Aí, o que eu fiz? Fiz uma pesquisa, sou curioso, falei assim, bom, a autora coloca educação das relações educação nas relações, e a nossa disciplina é chamada Educação das. O que acontece? Ela só cita muito pouco, aparece 2 vezes educação nas relações. Está no título e talvez ali na referência bibliográfica, na ficha catalográfica. Todo o livro com 160 aparições, relações das. Então, relações das. Porque eu ficava pensando, educação da criança, mas eu educo a relação nesse sentido mais amplo e conotativo, sim. Nós educamos as relações, porque são relações entre sujeitos, mas é preciso focar criticamente como que estão as nossas relações quando a gente pensa nesse contexto brasileiro de uma sociedade complexa, que sofreu uma miscigenação muito grande, misturando as culturas europeias, as culturas e os corpos europeus, africanos e ameríndios, de tal modo que precisamos discutir intensamente, e certamente, já estou antecipando, questões que envolvam racismo estrutural, decolonialidade, a educação, a pedagogia contemporânea e as relações, a educação das relações étnico-raciais vai estar evidente lá. Nós discutimos isso em história, nós discutimos na EJA. A EJA é uma parceira aqui no 6º período. Não tem como, já foi até do 8º, isso vai mudando, mas a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, dialoga profundamente. Vai ver quem são os sujeitos na EJA. São os mesmos que sofrem os preconceitos que nós vamos discutir aqui, para combater esses preconceitos num espaço privilegiado é a escola. A escola aqui é a FUMEC, é a minha relação com vocês. Dessa forma, nós começamos uma proposta que vai ser dialógica. Hoje a Flávia está podendo falar um pouco, a Cleusa está bloqueada por uma questão técnica, mas é fundamental a gente aproveitar a oportunidade
Ah, Flávia me avisou, tem muita gente que está fazendo estágio, pagando lá o estágio que está se formando. Então, a riqueza do encontro tem a ver com a riqueza da presença. É muito melhor eu gravar aula com duas alunas como interlocutoras do que gravar para a parede. Eu sou obrigado a gravar uma aula para a parede se não aparecer ninguém. Mas eu convoco a vocês que assistirão a essa aula para fazer um esforço de estar presente sempre que possível, porque são só 4 encontros. O terceiro é para revisão. Então, que troca nós teremos, não é? Se for coincidir sempre, eu estarei com um problemão, porque não posso competir com estágio, não é? Mas sempre que alguém puder, faça um revezamento. Combine entre as colegas, fazer um revezamento. Uma parte assiste aqui, outra parte assiste lá. Eu vou comunicar esse problema para a professora Flávia, porque... O Haroldo, fala com ela, porque a gente, né, o oitavo, não teve aula 8 horas da manhã, entendeu? Pois é. Às vezes dá para trocar. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o título da matéria. Sim. Só reforçando, eu não posso mudar para as 8, porque às 8 eu dou aula de... Eu não poderia trocar, eu dou EJA às 8 da manhã. Mas a gente tem que ver se o estágio não pode ir para as 8 da manhã, não é? Com a Graziella. Então, é uma sugestão. Bem colocada. Eu vou avisar para a Flávia. Pode perguntar, querida, sobre o título. Falando do título, né? Educação das relações étnico-raciais. Então, a gente pensando, porque eu dou aula particular, sabe? Eu tenho vários alunos. E essa questão, né, da etnia e da raça é uma questão que está muito inserida atualmente dentro das escolas. Sim. E né, alunos, os meus são adolescentes, e adolescente é bem fervoroso, né? Bem crítico. Então, quando... Isso. E, assim, é papel nosso ensinar sobre racismo, que ele acontece, que eles vão sofrer, e como seria uma postura adequada da escola, porque Sim. a postura adequada deles envolve a família, envolve a situação, Sim. envolve tudo, mas da escola, porque eles me perguntam muito, e eu tenho muitos alunos que sofrem racismo em escola, inclusive trocam de escola por conta disso, e o que eu discuto com eles é, você sabe o conceito de raça? Qual que é a sua raça? Porque a raça a gente tem que pensar como humana. Você é diferente de mim em algum aspecto? Que cor de pele não deveria definir? E a etnia tem a ver com a cultura, né? Porque a definição de raça está a ver com aspectos físicos. Eu estou errada? Tá Em passar a mensagem? Você está desatualizada. Você não comete grandes erros. A desatualização, Flávia, querida, é a seguinte. Depois do projeto de Genoma, caiu por terra cientificamente qualquer distinção entre japonês, brasileiro, africano, chamado amarelo, vermelho, azul, avatar, sabe aquela história? Indígena vermelho, brasileiro, europeu branco, as cores lá das Olimpíadas. De raça? Depois do Genoma, que já tem bastante tempo, ficou claro cientificamente que você falou, por isso que a sua fala está correta em certa medida. Só existe uma raça, a humana. Então, não se discute raça, discute etnia. Aí a etnia envolve cultura, como você bem colocou, costumes e hábitos. Qual que é o problema do racismo no Brasil? Ele é bem específico. No Brasil, ele tem um caráter interseccional, mas que começa pela cor da pele. Não interessa se a pessoa é rica ou pobre, de imediato se ela é preta, ou dependendo da definição, se ela é negra, porque aí tem diferença estatística. Preto envolve negro mais pardo, IBGE. Isso tudo a gente tem, só nuances. Aí você tem que perguntar para a pessoa que é dessa etnia se ela prefere ser chamada de preta ou negra. Tem pessoas que preferem pretas, outras negras, né? Então, falei, do ponto de vista sociológico, depende do contexto, do referencial teórico que você está usando. Para o IBGE, funde negro mais pardo e dá preto. Às vezes, o movimento negro, o movimento negro, que é tão ativo politicamente, escolheu o movimento negro, não é o movimento preto. Você percebe? Mas então, aí... Então, olha só. Pode ter... raça é etnia. E o preconceito aí ele cor da pele. Eles falam...
por que, se não existe raça, se não existe diferença de raça, por que raça está no meio livre? Por que a nossa matéria tem o racial no título? Sim, porque, na verdade, essa discussão, veja, relações étnico-raciais, a discussão que está lá na lei de 2003, na lei de 2008, todo o aparato documental do governo, é tudo antes dessas. Isso não se consolidou de imediato. Essa discussão agora, a gente aceita, nesse contexto dos documentos, das disciplinas, da formalidade instituída, porque, na verdade, seria das relações étnicas, né? Então, étnico-raciais envolve isso que você está colocando. Então, eu volto à sua pergunta. Para o contexto do ensino médio, essa diferenciação que você fez é aplicável, mas de uma maneira radical, depois do genoma, não existe raça. Ah, mas aí vai ter que mudar isso lá no documento, na LDB, na lei 10.645, aqueles números lá que a gente tem, deixa eu lembrar aqui que são números 10.639, a lei 11.645. Essas leis, que são de 2003, 2008, essa discussão, você imagina, uma tem 21 anos, a outra tem 16. Agora, essas leis já seriam um avanço se elas estivessem cumprindo o seu papel. É outra coisa que nós vamos discutir aqui. Então, a questão de nomenclatura se resolve assim. Aceitamos, porque isso está consolidado, mas nós problematizamos. Porque pode vir uma questão para você problematizar. Como agora a gente está fazendo. Olha, mas se não tem mais raça, por que está aqui? Aí você tem que fazer. Historicamente, existe uma inércia entre o que se consolida no contemporâneo e aquilo que já está estabelecido. Então, está estabelecido assim, mas eu estou começando o primeiro dia discutindo das ou nas, e você avança. Se não tem diferença, se não existe raça, só existe uma raça. Então, aqui as relações étnico-raciais, no plural, talvez porque o étnico seja plural. Então, seria. Talvez. Então, eu vou te dar uma solução bonita para você discutir filosoficamente com seus alunos. Isso eu acabei de ter esse insight. Então, talvez uma correção futura para a disciplina, para os livros, seria educação das relações racioétnicas. Uma só raça, várias etnias. Ó, é uma sugestão, nunca me ocorreu. Eu estou com a Cris há um tempão, nunca questionaram isso. Então, nós temos que começar a botar isso, porque raça não, né, tem que ser usado no singular. Exato. Então, já valeu o encontro de hoje, porque pode ser uma questão. Se é um avaliador bem interessante, pode propor para você uma questão assim no ENAD. Como, numa discursiva, argumente a pertinência ou não do título que apresenta, da expressão nos documentos oficiais, nas leis, educação das relações étnico-raciais, problematize e aponte soluções. Você pode dizer, olha, desde o genoma, você vai escrever 15 linhas, desde o projeto Genoma está cientificamente comprovado que não há outra raça que não seja única humana. O japonês é humano, assim como africano, assim como brasileiro e ameríndio, de toda espécie, de todo tipo, de toda cultura. Nesse sentido, existe uma raça só, mas várias etnias. Na China, dentro da China, que a gente chamava aqui de uma maneira preconceituosa, os amarelos, preconceituosa, pejorativa, dentro da China há várias etnias. Assim como no Brasil. O Brasil é um só país continental, tem várias etnias originárias, ameríndias. Então, eu estou vibrando que nós hoje saímos daqui com uma proposta radical. O título dessa disciplina, eu vou falar isso com a Flávia, nós temos que mudar no futuro, a disciplina tem que se chamar Racio Étnicas. Fantástico, né? Que bacana. Grande. Eu vou compartilhar isso com a Crisley, vou mandar um áudio para ela, falar, Crisley, você já percebeu que esse título é inconveniente? Eu vou mandar essa discussão para ela. Eu vou perguntar, como que você acha que eu e a Flávia achamos uma solução? Flávia, eu vou dar o seu sobrenome, Flávia Mota, vou anotar aqui. Eu vou provocar a Crisley, não vou dar resposta, eu vou ser bastante filosófico, não vou dar de bandeja, vou provocar a Crisley, porque eu sou amigo dela, e falar, Crisley, como é que você acha que eu e a Flávia Mota
Na próxima aula você me conta a resposta dela. Sim, vou mandar um áudio para ela, falar, tive uma aula incrível, inspirada em você. Propusemos aqui, pela sua provocação, por isso que a gente é coautor. Alteração do título. Educação das relações étnicas. Que bacana! Faz toda a diferença. Nossa, podia cair isso aí como uma discursiva para vocês lá no ENAD. Outra coisa, pessoal, que eu tenho para denunciar para vocês, e está evidente, né? Por essa conversa que nós tivemos, a Flávia só me antecipou o que eu trago aqui. Ó. Eu tenho minha aula preparada, Flávia, olha aqui. Não sei se aparece. Aqui, apareceu. Eu tenho anotado aqui a preparação da aula. Eu coloquei o seguinte: nós temos que perceber que o livro é de 2016. Então, ele é datado. Nós já estamos com... Aqui no mundo acadêmico, de 5 em 5 anos, muitas coisas perdem a validade, ou se alteram, ou ficam demodé, ficam anacrônicas. E ela usa a autora com... Vamos dar o nome dela? Você lembra o nome dela? Posso olhar aqui, peraí. Eu acho que é Tatiana Kikarino. Deixa eu confirmar aqui. Você consegue confirmar isso? Consigo, porque são tantas autoras. Eu estou usando o celular, então eu tenho que... Não, eu confirmo aqui. Tem aqui o PDF que eu uso. Temos que dar o crédito. Tatiana Kikarino. Bacana demais. A Tatiana está comigo em currículo. Então, isso bem. É uma professora extremamente competente. Então, o que nós temos? Mas é de 2016. Às vezes, na nossa fala mesmo escapa. Hoje, as lideranças dessas etnias ameríndias originárias não aceitam mais ser chamadas de índios. A população não é índia. O membro daquela comunidade não é chamado de índio ou índia. Qual é o nome correto, Flávia? Você lembra? Indígenas. Indígenas. Então, são lideranças indígenas que criticam porque acham pejorativo ou mesmo preconceituoso o engano que os portugueses e espanhóis tiveram quando chegou aqui à América a invasão espanhola, a serviço da Espanha, o descobridor da América, chamado descobridor, mas na verdade é um invasor, achou que tinha chegado às Índias o Colombo. Colombo é a homenagem a ele. O Colombo chegou aqui com armas de fogo, com cavalo, com doenças, com falta de banho, invadiu a América Central, chamou ali de... cheguei à Índia. Ei! Fui viajando para o oeste, conforme eu tinha imaginado, bati numa terra, só pode ser a Índia. Quem mora na Índia naqueles tempos, século XV para XVI, 1492, então são os índios. E de lá para cá ficou. E hoje as lideranças de uns 20 anos para cá, desde a lei 11.645, essa discussão está muito ativa na academia, chegou ao chão da escola, principalmente no Fundamental 2 e no ensino médio. Hoje, a gente tem que respeitar o desejo deles e delas, que são indígenas. No livro aparece 208 vezes índios. Você imagina, dói o ouvido ali. Eu tive que, das minhas atividades, dar um trabalho hercúleo, corrigir toda hora que aparece índio, eu ponho lá, Tatiana 2016, Kikarino, adaptado, porque eu tive que corrigir, porque eu não quero propagar essa confusão. Lá pode ser questão ENAD, índio, indígena, qual que é a diferença? Um é o termo indígena, etimologicamente, o originário daquele lugar. Aborígene, a mesma coisa, sinônimo, aborígene, o originário daquele lugar. E a diferença de grego e latim, aborígene e indígena. Agora, índio não tem origem na terra, aqui, na terra invadida, não tem origem nos povos que sofreram genocídio, mas tem no preconceito que se instaurou, na confusão de Colombo, que achou que tinha chegado à Índia. Não chegou. Aparece outra discussão, a gente vai discutir depois, é importante nesse curso, nessa disciplina. E perceba uma coisa, às vezes a pessoa não entende. Por que a gente chama disciplina aqui? A Flávia é bastante crítica, ela vai entender. Por que a gente chama disciplina aqui na FUMEC e na escola é componente curricular? A resposta é simples. Durante muito tempo eu achei assim, será que a gente vai ter que mudar
na universidade, chamar de disciplina, mudar a disciplina para componente curricular, pode ser interessante, porque a gente escaparia daquilo que vocês estudaram na história da educação, que disciplina tem a ver com o regime militar prussiano. A escola era um lugar para disciplinar, para o trabalho, para a aprendizagem. Disciplina, filas, carteiras enfileiradas, é tudo a ver com militar. A gente abomina militar. Militar tem que cuidar da proteção da sociedade. Não tem que se meter em educação. Então, talvez pudéssemos ser contaminados na universidade e adotar paulatinamente, na graduação e na pós, você está cursando disciplina. Não, estou cursando componente curricular. Porque no mestrado, no doutorado, universidade de ponta, eu fiz mestrado na Federal, na UFMG, na Faculdade de Educação, nota CAP 7, nível internacional, eu cursei disciplinas. Falei, meu Deus, parece um contrassenso. Se discute tanto, mas veja, você tem uma ponta, né, Flávia, que fica. Então, não confundam. Na universidade, ainda está em uso disciplina, está em uso há um século aqui no Brasil. As nossas universidades são muito recentes. Mas, do PCN para o ENAD, caiu, foi um avanço, é um dos poucos avanços que eu elogio. BNCC transformou em componente curricular e combateu o aspecto militar de disciplina. Então, não é mais disciplina, é componente curricular. Então, aqui, nessa disciplina acadêmica, universidade, nós temos que discutir depois a diferença entre escravo e escravizado. Isso é uma discussão que vai permear a nossa conversa. Se der tempo, hoje eu trato, mas o tempo voa. Eu tenho que apresentar o vídeo bem curtinho para vocês e tratar dessa questão focando no preconceito que no Brasil começa pela cor, depois se estende para gênero, se é preta, vamos usar o termo do movimento, se é negra e, portanto, mulher, é um problema maior. Se é negra, mulher e pobre, o problema, o preconceito aumenta mais ainda. Agora vamos complexificar. Se é negra, portanto, mulher. Se é pobre, se é do grupo LGBTQIA+, aí aumenta mais ainda o grau de preconceito que sofre essa camada da população. Então, nós temos que fazer uma discussão amplíssima. Primeiro, nós temos que tratar em nós os nossos preconceitos. Não basta ser antirracista. Temos que combater, disseminar conceitos valorizando a diversidade, que faremos nessa disciplina o tempo todo, e, além disso, conhecer as leis, os direitos, para fazer uma denúncia complementar à EJA e a tudo que estudamos em currículo, em história, que já está se formando. Já fizemos a discussão lá em currículo, em arte, fizemos a discussão em história. Então, vocês saberão na ponta da língua, se eu perguntar e se cair uma questão do ENAD, o currículo é neutro? Vocês me respondem. Pensando em tudo isso, nas condições de educação das relações racio-étnicas, o currículo é neutro? A Flávia não está podendo falar, está concordando. Não é. Ele tem ali vieses que são racistas, hegemônicos, no mínimo. Se a gente eliminou o racismo de alguma forma do texto, ele é hegemônico do ponto de vista europeu, porque os conteúdos, até temos o PNLD, que faz uma discussão crítica sobre os conteúdos dos livros didáticos, nós estávamos aí o tempo todo falando só de referenciais europeus. Cadê os referenciais ameríndios e africanos, da afro-brasilidade? Então, existe uma discussão que certamente vai aparecer lá, da decolonialidade, que é os povos que foram massacrados, que sobreviveram, seus ancestrais foram massacrados, ameríndios, africanos, afro-brasileiros, quilombolas, portanto, hoje pedem passagem, querem ser, sempre falaram, mas não escutados, querem ser escutados. Então, decolonialidade nos currículos, decolonialidade nos discursos, não suportem mais a prevalência, uma sala cheia de mulheres, prevaleceu o masculino. Nós, os alunos, nós, os professores, não suportem mais a questão de impor a postura da branquitude, valorizar só o cabelo liso, olho azul, cor de pele rosa, que raramente existe no Brasil. Saibam vocês que aquele branco aqui no Brasil que se gaba de ser branco, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa,
é discriminado como um latino-americano, não cai no... Se for marcar sua ficha como branco, eles falam, não, você é latino-americano. É uma subclasse. Na Europa, eu estive lá, não fui aos Estados Unidos, mas estive fazendo uma viagem em julho de 2017, passei um mês entre Portugal, França e Itália, senti na pele como que os italianos, principalmente, empinam o nariz. Em Portugal, eu não posso admitir. Vocês são invasores. Você vem me achar aqui, vem ser preconceituoso comigo, vocês invadiram o meu território lá ancestral. Eu tenho sangue negro, essa minha cor tem mistura indígena e africana, junto com os seus, que eu sou Lacerda, Dias. Mas não vem me tratar dessa forma, porque vocês invadiram, vocês provocaram um genocídio nas populações originárias lá. Nós temos que combater. A Espanha é muito preconceituosa também, mas eu não estive lá. Na França também tem um nariz empinado, você tem que falar francês. Então, a Europa sempre achou que fosse o cume da civilização, e é um desastre. Se o mundo hoje está onde está, temos que denunciar nas relações racioétnicas, como a gente vai. Eu vou fazer esse exercício com vocês para a gente implantar na aula da FUMEC uma nova nomenclatura que é equivalente. Temos que discutir nas relações racioétnicas essa falsa referência universal da cultura europeia, que tem matriz grega e romana. Não, grega e romana é muito bom para a Europa, que são todos lá de olho azul e branco por causa do sol que tem lá. Mas aqui no Brasil, não me venha impor isso goela abaixo. Nós temos que valorizar o que é importante, mas temos que compensar aqui, fazer um movimento de valorizar as culturas indígenas, e afro-brasileiras e africanas. Nessa direção, vou mostrar para vocês que ninguém nasce racista. Racismo se aprende de berço. E tem um vídeo aqui sensível, é capaz da gente chorar no final dele. Clique no link que está aqui no chat, assistam, ele é curtinho. Eu vou assistir também, e na sintonia a gente volta para a gente começar a fechar o encontro com apreciação na perspectiva dessa... Tá? Põe baixinho que o diálogo é importante. Então, eu vou clicar aqui, cliquem nele, ou copiem, né? Deixa eu ver se clicando ativa. Está no YouTube.
Flávio, você conseguiu ver aqui pela minha tela que você estava compartilhando? Não, eu assisti, fui no link do YouTube e assisti lá. Sim, mas não é emocionante? Pois é, Haroldo, chorar com máscara é muito ruim, Haroldo. Por favor, Como é que é? Como é que chorar é? com a máscara é muito ruim. Olha Sim, aqui, sim. É me emocionante, fez é chorar. emocionante, é emocionante. É. Um trabalho incrível, tirado da realidade. Eu acho ele extremamente sensibilizante, por isso, no nosso encontro de hoje, eu acho que vamos encerrar daqui a pouco, temos alguns minutos, eu vou apresentar o plano de ensino, mas olha, a discussão que tivemos, e nós chegamos a essa invenção conjunta, Flávia, de uma proposta de um título que seja mais coerente com o século XXI, com 2024, e esse vídeo sensibilizante prepara as condições emocionais, cognitivas, para a gente praticar aquilo que o texto didático traz o tempo todo. É por isso que eu me empolgo. Não dá para a gente fazer uma discussão racioétnica se a gente não estiver imbuído desse espírito, dessa movimentação de transformação social que passa por todos os instantes, dentro da escola, fora dela, onde estivermos atuando como sujeitos no mundo. Por isso que eu apelo para a filosofia, para a arte, porque somente uma discussão sensível pela humanidade, pelas disciplinas de humanidade, ciências humanas, com a arte, com a sociologia, com a antropologia, com a história, essa discussão ajuda a EJA e ajuda a gente aqui nessa discussão a ampliar o horizonte, porque a demanda das professoras na educação infantil é enorme, no ensino fundamental é enorme. É onde deveríamos estar com as professores com a melhor formação, e ali estão aquelas com as piores condições de trabalho. 3 jornadas, 2 na escola, 1 em casa, porque é mulher. E se a mulher tem um marido participante, um companheiro participante, ela fica em 3 turnos de trabalho para ter um salário digno. Então, nós estamos aqui denunciando aquilo que faz existir a EJA, as condições de um racismo estrutural que a gente começou a dirimir com a Lei 10.639, com a Lei 11.645, e essa obrigatoriedade chegou ao ponto de ser obrigatório. Nós tivemos um lampejo democrático do início do século até 2016, até o golpe, e o movimento fascista reagiu, mas está tendo muito espaço. Empregada doméstica está viajando de avião com o patrão. Foi isso, gente, que levou ao golpe e a esse movimento de 4 anos de escuridão que nós tivemos, sem luz do sol, durante e após a pandemia. É porque as classes dominantes, a elite brasileira, é burra, ela não sabe que educação de qualidade gera progresso, gera desenvolvimento, gera melhores condições de vida para toda a população. Uma população que tem condições de trabalho, não vamos ter uma camada da população de jovens periféricos que estão assaltando o tempo todo lá em São Paulo, aqui no centro de Belo Horizonte. São Paulo vive um estresse de violência que ainda não chegou aqui, tomara que não chegue. A Flávia foi fazer um curso em São Paulo, roubaram, quando ela estava esperando o Uber, o celular dela. Nós temos vítimas do nosso lado o tempo todo, alguém que roubou. Minha filha, um tempo atrás, inocente, no ônibus, 15, 16, 17 anos, usando o celular no banco do ônibus alto, um gatuno tomou o celular dela, que ela tinha comprado com tanto esforço, em suaves prestações. Chorou, perdeu o telefone. Então, a gente tem em casa o tempo todo esse exemplo. Isso é o quê? Estrutura racista que segrega, que faz com que as populações das camadas populares, as populações mais populares, estou empolgado aqui, as camadas mais populares não têm acesso às condições de escola de qualidade, ficam com os trabalhos mais pesados, menos valorizados, aqueles que são negligenciados pela branquitude, empregada doméstica, pedreiro, limpador de fossa, vai ver quem é, cozinheiras, aquelas cozinheiras incríveis, vai ver, tem um pé na África, tem a cultura africana ali fazendo tempero e colocando amor na alimentação. As cantineiras, pesquisa as cantineiras, vê se tem algumas, cheio de louras na cantina. Então, as relações racioétnicas, como a gente está brincando aqui, elas permeiam as nossas vidas. E é preciso, então, ter uma discussão séria que está de acordo com o nosso
plano de ensino que eu vou mostrar em 3 minutos, porque eu tenho que cumprir esse meu compromisso ético. O plano de ensino está lá, mas precisa de cutucar as pessoas. Acessem para saber o que vocês vão estudar aqui, para vocês entenderem as unidades e entender as atividades. Então, eu vou fechar minha câmera, vou parar de compartilhar e vou compartilhar o meu PDF. Se surgirem alguma dúvida, algum comentário, pode fazer aqui, que eu vou estar receptivo. Então, o plano de ensino está aqui. Vou compartilhar e vou ver se está lá já ativo. Está sim. Vê se o tamanho está bom, Flávia, querida. Eu consigo fazer assim, ó, no celular. Tá, então vou aumentar um pouquinho. Assim, tá bom, Flávia? Tá. Tá. Então, emenda tranquilo. Educação das relações étnico-raciais, conforme os documentos, conforme a tradição. E é uma tradição recente. Não se discutia isso antes da LDB de 96. Durante a ditadura, se divulgava em estudos sociais que a gente vivia numa democracia racial. Uma falácia, uma das maiores mentiras que começou a ser pregada desde a década de 30, por leituras tortas de Casagrande Senzala, leituras tortas dos sociólogos da época, ou preconceitos daqueles autores que escreveram nessa primeira metade do século XX. Então, nós denunciamos, e a partir dos documentos da democratização, da Constituição de 88, da LDB de 96, nós temos que discutir isso nas escolas. E numa disciplina? Não. Passando transversalmente tudo que for possível, em português, em matemática, em geografia, onde quer que caiba, no cotidiano, no recreio, no intervalo, é possível discutir relações racio-étnicas. Como nós estamos brincando aqui, fazer uma compensação, porque isso está historicamente estabelecido, mas nós vamos, a médio prazo, a partir da discussão que eu estou fazendo com a Flávia aqui hoje, nós veremos como um sonho a alteração dessa ordem, porque não faz mais sentido filosófico ter raciais no plural. Seria racio-étnicas, porque etnias, sim, são várias, raça é única. Para mim, foi a grande aprendizagem de hoje aqui no debate. A emenda. Introduzir a educação das relações, como a gente está fazendo. Já falei dos fundamentos legais, que nós vamos tratar mais profundamente ao longo dos nossos encontros. Essas leis estabelecidas no início do século XX, 2003, 2008, obrigatoriedade do ensino das culturas africanas e afro-brasileira e indígenas. Então, a lei de 2008 complementa a de 2003, incluindo as culturas indígenas. Depois nós vamos discutir politicamente por que aconteceu nesse movimento, e não o contrário. Por que não veio uma lei primeiro para os indígenas e depois para os africanos e afro-brasileiros? O negro na sociedade brasileira. Você veja, o texto está datado, o negro, mas e a negra? Então tem que colocar a negro, negra na sociedade brasileira. Literatura africana e afro-brasileira. Relações raciais no Brasil com recorte racial. Relações étnicas. Nós já temos que corrigir a emenda no futuro. Contribuições da matriz africana nas artes brasileiras. Resistência negra no Brasil. Literatura africana e afro-brasileira. De novo, olha só, tem um pecado aqui. Arte e cultura africana e afro-brasileira. Culturas indígenas no Brasil. Metodologia de ensino e educação para as relações racio-étnicas. Raça, currículo e praxis pedagógica. Talvez etnias, currículo, também vamos colocar no plural. Raça, etnias, currículos e práticas pedagógicas. E praxis pedagógicas. Porque currículos tem que ser vários, porque são várias etnias indígenas. A língua Chacriabá é diferente da Cadivel, é diferente da Chavante, vai demandar currículos específicos. Pois não, Flávia? Essas aí, relações raciais, como é que é? Relações raciais no Brasil com recorte racial. Então, seria relações étnicas. Né? Uma vez que essas relações... só existe uma raça no Brasil com recorte racial. Sim, aí pensar, de novo, esse recorte é étnico, porque a gente tem uma diferença entre o branco, da branquitude, da negritude e das culturas indígenas. Então,
o termo racial aqui tem que ser substituído por étnico nesse contexto. É uma crítica. Veja, para mostrar para vocês que toda a produção acadêmica está em movimento. Essa emenda foi aprovada pela direção, pela coordenação, a professora montou, isso foi feito há muitos anos. Nós estamos trabalhando, a crise está aqui, ficou na FUMEC quase 10 anos, eu acho. Então, tudo isso mostra para vocês, nenhum problema. Ela estava errada na época? Não, era assim que estava estabelecido. Essa discussão está sendo posta hoje pela presença de Flávia, que complementou minha discussão que eu estava trazendo aqui a partir desse vídeo que eu selecionei, para a gente poder discutir que o racismo é criado pela cultura, começa no berço, começa em casa, e depois pode ser reforçado ou não pela escola. Muito bem. Como é que se dão atividades de campo nesse contexto? Objetivos. São poucos e poderosos. Introduzir os fundamentos legais para as relações racio-étnicas, compreender a história, cultura e sociedades africanas e indígenas, analisar a influência africana para a formação da identidade brasileira, analisar a influência indígena para a formação da identidade brasileira, problematizar os aspectos relacionados à exclusão e preconceito, conhecer sobre a literatura africana e afro-brasileira, trabalhar a arte e a cultura africana e afro-brasileira. O que a gente percebe? Fazer uma crítica a esse material que orienta a disciplina. Tem aqui uma prevalência, não sei se por causa do tempo que se dedica à disciplina, ou se é refém da lei de 2003, porque aqui você veja, o tempo todo, nós é que precisamos fazer um esforço de incluir os adjetivos. Indígena. Porque o tempo todo está africano, africano, africano. Cadê a indígena? E no plural, porque são centenas de etnias. Então, veja, de novo, a ementa, os objetivos da nossa disciplina estão datados. Eu nunca ouvi essa discussão acontecer aqui. A metodologia é de todas as disciplinas, a avaliação é a mesma coisa. Sempre reforço para que a gente enfatize, aproveitem bem os 40 pontos que vocês fazem em casa, pode fazer em dupla, trio, no máximo em quarteto, porque senão vira uma festa, ninguém estuda nada, e vocês vão perder tempo e ficar tristes e frustrados. Muito bem. As unidades, que no livro, aqui está chamando modo, mas são unidades, eu prefiro unidades para ficar coerente com o que vocês estudam lá, são unidades da Pearson. Há uma bibliografia básica e uma complementar. Muito bem. Queridas, eu tenho aula ainda. Eu acho que vocês também devem estar com... Não sei se vocês têm agenda cheia. Nós temos um intervalinho agora, 14, 14h20. 14h20 eu ainda dou História da Educação. Fez sentido, Flávia, nosso debate hoje? Fez. Muito sentido. Fez muito. Gostei muito. Eu vou aguardar seus textos de referência para a próxima aula, de 14 de setembro. Eu vou ver se tem chat aqui, contribuições da Cleusa, porque a Cleusa estava mutada hoje pelo sistema. Deixa eu ver se tem contribuições dela. Dá o crédito aqui. Já tinha visto? Ah, já tinha visto. Então, aqui tem a contribuição de Cleusa. Então, se fôssemos falar somente de étnicos, falaríamos específicos a quê? Não tem como, Cleusa. Como a gente bem disse, raça é uma, etnias são várias. Então, a gente tem que manter essa relação para a gente sempre frisar. Humanidade é uma só, então é uma raça só. Mas as etnias é que são várias. Então, as relações são entre nós, que somos humanos, na relação que a gente tem, sendo de origem africana, europeia, indígena, como é que se estabelecem? Aí pode ser que no futuro, passado uma outra etapa, a Cleusa está trazendo outra contribuição. Quem sabe no futuro a gente vai discutir educação das relações étnicas. E aí o próximo passo, não precisar discutir mais, porque a gente daqui a 100 anos não será uma sociedade racista, teremos avançado, teremos outras condições materiais para as professoras, para as crianças, para as camadas que almejarão e ascenderão economicamente, socialmente, e não vai ter racismo, nem emprego subalterno, nem funções discriminatórias, nem preconceito. É um sonho. Olha, Cleusa, que bacana, gostei. No futuro seremos mais radical. Já é uma vitória a gente inverter, porque ainda o racismo viceja neste país. Até superar, temos que discutir relações racio-étnicas. No futuro, só as étnicas, e aí no futuro, só as relações humanas. Não precisa de separar branco de preto, nem de indígena, de amarelo, nem de azul, nem de vermelho. Todas as cores são válidas, da mesma forma. Muito obrigado. Gostei demais de estar com vocês. Até dia 14.
na Até aula o dia 2. 14. E trocas Quando eu eventuais, e trocas eventuais pelo Tira Dúvidas e pelo Fórum de Notícias. E, Isso Flávio, eu mesmo. conto com você para atrair mais gente para cá. Pode deixar, vou falar com a turma. Fala que foi incrível o nosso encontro e conta lá. E depois eu coloquei aqui como tarefa, eu te retorno o que a Crisley achou. Combinado. Tchau, Muito querido. obrigada. Tchau, Cleusa. Fica Obrigado. com Você também. Deus. Falou. Vale sim ficar com Deus. Vale sim. Vale todas as religiões igualmente.